clareie suas vidas. Está aqui presente hoje, compreenda, retire aquilo que lhe couber de lição, aquilo que lhe couber de conselho, que vocês saiam daqui com os corações cheios de amor e luz de Jesus. Pedimos permissão para a espiritualidade presente para iniciar mais um trabalho. Mantendo os nossos corações em harmonia, em equilíbrio. Vamos respirar fundo, sentir o ar preencher nossos pulmões. A maravilha de estarmos encarnados neste planeta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, em nome de Deus e de Jesus. Comigo? Boa noite a todos. Boa noite. Uma música de Tim Vanessa, Aos Pés do Monte. O sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito santo. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as flores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz falar, me encantou e segui caminhar. Quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito santo. Tua palavra me sonda, me conta do bem que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as flores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e segui caminhar. Quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e segui caminhar. Quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serena. Nossa, que lindo, gente. Gratidão. Edson, por favor, nos presenteie com as suas palavras.
noite. Todo mundo bem? Todos tranquilos? Todos preparados? Mente e coração? Isso é importante, né? Como da última vez que nós estamos aqui, é sempre importante nós estarmos preparados, desarmados, para que a gente possa e consiga efetivamente assimilar aquilo que a espiritualidade preparou para nós. Até que hora, Fernando, que eu tenho? Até às 9. Tá. Prometo terminar um pouquinho antes. Mas, brincadeiras à parte, nós estamos aqui para fazer as nossas reflexões. E como disse na própria chamada, no convite, vamos procurar aprender com Jesus. Aprender com o Evangelho. Aprender para praticar. Aprender para viver. E não apenas aprender. Para ter a informação ou o conhecimento. Porque, do contrário, nós ainda cultivaremos dor e sofrimento. Em especial, por conta daquela frase, daquele ditado popular que muitos de vocês conhecem. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é assim? Mas por quê? Porque a partir do momento que nós começamos a adquirir conhecimento e informação e não praticamos, nós vamos percebendo e a nossa própria consciência vai se libertando e vai tomando a dimensão, alguns conhecimentos, que a cobrança ou a autocobrança será maior. Não é porque mais assombração vai aparecer, mas é porque nós vamos enxergando melhor as coisas que acontecem à nossa volta e a gente vai sendo obrigados a assumir determinadas responsabilidades. Como diz o próprio Cristo, a cada um segundo as suas obras. E a gente tem que ter consciência disso. Por isso que precisamos aprender para praticar. E por que não? Será que a gente não se sente tão bem quando nós estamos aqui? Será que aquilo que a Romilda cantou na música, no versinho final, eis-me aqui, minha dor serenou, será que isso não é verdade? Jesus disse para nós, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vossas almas encontrarão repouso e alívio. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que interessante a colocação do próprio Cristo. E eu tenho certeza que em mundos de provas e expiações, nós vivemos, sim, às voltas com a dor e com o sofrimento. Se nós não estamos, muitas das vezes, sofrendo com as nossas próprias imperfeições, aliás, que é a única causa dos nossos sofrimentos, mas talvez ainda não despertamos para isso, a gente sofre com a dor dos outros, porque isso é inerente ao nosso planeta. Mas nós temos essa oportunidade de aprender com Jesus através do seu Evangelho, a viver no mundo de provas e expiações e identificar aquilo que nós chamamos de justiça distributiva, porque vivemos uma justiça retributiva, tá?
Não vou explicar isso agora, mas se der tempo, eu tenho certeza que não vai dar. Qualquer coisa vocês me cobram numa próxima, a gente fala sobre esse assunto. Mas porque só para não ficar no ar, a justiça distributiva, quando a gente passa a entender como que ela funciona, nós vamos perceber que as bênçãos de Deus recaem sobre todos e em todos os mundos. Porque enquanto nós vivemos essa justiça retributiva, a gente vai ficar tão preocupado com as expiações, com as provas, com o passado, com o resgate, e a gente perde a noção de Deus. E uma das coisas que Cristo mais tentou nos ensinar é sobre Deus. O que é Deus? Principalmente o chamado de Pai. São muitas as características que Ele nos apresentou, mas eu tenho certeza que nós ainda não conseguimos compreender este Deus, Criador de todo o universo. E por que nós não conseguimos aprender? Eu acho que posso afirmar para vocês, fazendo uma análise do próprio planeta onde nós estamos, fazendo uma análise de nós próprios e das pessoas com quem convivemos, porque nós não conseguimos viver sob o jugo de Jesus. Não, mas nós não estamos querendo aliviar o nosso coração, não é isso que a gente quer? Aliás, será que eu quero? Já vou abrir um parênteses para lembrá-los, porque muitos já me ouviram falar da questão 909 de O Livro dos Espíritos. Lembram dela? Alguns devem lembrar porque eu repito por diversas vezes. A espiritualidade respondendo a Kardec, e numa questão, uma pergunta tão fantástica. Aliás, aqui a gente precisa exaltar a figura do codificador. Só quando a gente passa a estudar um pouquinho mais e aprofundar, a gente vai percebendo o quanto Kardec foi realmente um espírito enviado para esse processo de codificação, porque gosto também de dizer, muitos estão acostumados com as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Eu costumo dizer que ela tem um dobro, são 2038. Porque em cada pergunta que Kardec elabora, são ensinamentos que a gente não faz ideia nas perguntas. E às vezes a gente se foca apenas na resposta. Ou pergunta e resposta. Não, analisa a pergunta. Só para vocês terem uma ideia, ainda dentro do parênteses, tem perguntas que Kardec fez para a espiritualidade, principalmente a 642, que ele fez essa pergunta depois dele ter um sonho. E se vocês virem que sonho que ele teve, foi algo fantástico. É uma história, são vários ensinamentos por trás desse sonho, para ele elaborar uma pergunta. Então eu costumo dizer que não só 1019, são 2038, porque a pergunta em si é um ensinamento. Mas para a questão 909, justamente analisando, só para vocês se situarem, ela está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 12, onde fala sobre a perfeição moral, e especificamente no título das paixões. Kardec pergunta: pode o homem, por seus esforços, vencer as suas más tendências ou más inclinações? Porque nós estamos falando exatamente disso. Viemos aqui em busca de consolo. Viemos em busca de alívio. E eu posso afirmar, com base na própria doutrina espírita, sobretudo no livro Céu e Inferno, também uma obra da codificação, na sua primeira parte, a única causa das nossas dores e dos nossos sofrimentos é a nossa própria ignorância e exatamente essa falta de prática dos ensinamentos do próprio Cristo. Mas, nesse questionamento que Kardec faz, a espiritualidade vai com uma resposta fantástica. Porém, é uma resposta que, sobretudo para mim, me faz pensar e muitas das vezes me cobrar. Eles respondem para Kardec que sim, o homem pode vencer as suas más inclinações. Aliás, com um esforço insignificante.
O que vos falta é a vontade. Veja a resposta da espiritualidade. Nós estamos dentro de uma casa espírita. Estamos estudando espiritismo. Tá, Edson, você disse que nós estamos aqui aprendendo com Jesus. Sim, com o Evangelho. E até isso Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, acredito. Talvez muitos aqui poderiam estar nessa dúvida. Mas, questão 625, eles vão lá colocar. Qual é o vosso modelo e guia? Jesus. Tá. Aí Kardec, fantástico como ele falou, mas peraí, vocês acabaram de dizer que o nosso modelo e guia é Jesus? Então responde para mim, o que vocês, espíritos, estão fazendo aqui? Eu não tenho que seguir Jesus? E lá na resposta à questão 627, eles dizem, nós estamos aqui para ajudá-los a compreender Jesus. Então o Espiritismo tem essa função de trazer ou de reviver o cristianismo, porque através exatamente desses princípios nos ajuda a entender Jesus. Estou dando essa volta para chegar justamente nessa frase lá de Mateus capítulo 11, versículo 29. Eu preciso entender o jugo de Jesus que é esse. E a doutrina espírita vai me ajudando. Então, se eles dizem que eu posso vencer essas minhas más tendências por um esforço insignificante, e são categóricos. O que nos falta é vontade. Eu preciso me perguntar, será que efetivamente eu estou buscando um consolo? O que eu estou buscando aqui? O que eu estou querendo? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu quero realmente alguma coisa? Talvez muitos de nós estejamos, olha por que eu digo, ligados à justiça retributiva. Eu peço para Deus e Deus retribui. Não, a justiça é distributiva. Ele já espalha para todos os cantos. Quem tem que assimilar? Somos nós. Nós é quem temos que buscar e trazer este consolo. Por quê? Porque ele está esparramado por toda parte. Se não tivesse, ele não seria Deus. Mas o problema está exatamente nessa compreensão do próprio jugo do Cristo. Nós nos ligamos e nos vinculamos a muitas questões e principalmente a muitos ou vários jugos que a gente não percebe e somos conduzidos hoje por esses jugos. Só para esclarecer, vamos reviver a época do Cristo. E reviver a época do Cristo é lembrar, sobretudo, das tradições daquele povo. Jesus viveu no seio de um povo que tinha as suas tradições. E uma delas era exatamente todo jovem, principalmente quando ele chegava à idade dos 12 anos, eles iriam para o templo estudar. Lógico que a gente já imagina que também naquela época nem todas as pessoas tinham oportunidade, nem todas as famílias podiam levar e apresentar o seu filho ao templo para estudar. Mas isso era o costume daquele povo. Até essa idade, eles ficavam, as crianças ficavam, presta atenção, sob o jugo da mãe. A mãe é quem tinha essa tarefa de educação dos filhos. Chegava nessa outra idade, mais ou menos por volta dos 12 anos, eles iam para o templo, e lá no templo nós tínhamos alguns dos sacerdotes que possuíam as suas escolas, e eles iriam aprendendo com esses sacerdotes. E, especialmente na época de Jesus, nós tínhamos duas grandes escolas no templo: a escola de Shammai e a escola de Hilel. Eram dois grandes sacerdotes e cada um deles trazia interpretações da Torá de acordo com o seu entendimento. E os alunos que seguiam esses instrutores,
eles estavam sob o jugo desses instrutores. Olha que interessante. Então, por exemplo, Shammai. Shammai era exatamente um sacerdote que fazia uma interpretação mais literal da Torá. Só relembrando para alguns que não têm conhecimento bíblico, a Bíblia é dividida no Antigo e no Novo Testamento. A Torá nada mais era do que aqueles ensinamentos baseados nos 5 livros mosaicos, os livros que teriam sido escritos por Moisés. Essa era a base. E o que acontece? Moisés, ele trouxe dentro desses próprios livros algo em torno de 613 preceitos. O que seria isso? Seriam regras, seriam normas que aquele povo deveria seguir. Só que Moisés trouxe regras de tudo quanto é tipo de coisa. Regras para viver em sociedade, regras para viver dentro da família, regras para viver também a religiosidade, tanto é que os 10 mandamentos estão colocados lá. E as escolas dos sacerdotes faziam nada mais nada menos do que interpretar estes preceitos e repassar para o povo. Lógico que tinha aqueles que se aprofundavam mais nos conhecimentos e eram conhecidos como os doutores da lei, porque eles aprofundavam e tinham mais informações. Talvez seria interessante para nós voltarmos àquela época, né? Principalmente aqui alguns que conhecem um pouco das leis no nosso Brasil. Moisés tinha 613 preceitos que regulavam a vida do povo. Hoje a gente tem um Código Civil de 2.000 não sei quantos artigos, o Código de Processo Civil de 1.700 artigos, o Código Penal de 400 artigos, o Código... Olha quantas leis nós temos no nosso país. Lá tinha 613. Querem voltar para lá? Vamos ficar aqui, né? Mas vejam, então, essas escolas, e especificamente Shammai, era um dos intérpretes que tinha sua escola lá no templo e ele ensinava principalmente uma interpretação mais literal, ele era mais rígido. E do outro lado nós tínhamos Hillel. Hillel já era um doutrinador que tinha um pouco mais, vamos assim dizer, de elasticidade na interpretação da própria lei. Você não precisa interpretar ao pé da letra, até porque a gente tem que, acima de tudo, cumprir os princípios que regem aquele próprio povo. E muitas das vezes nós sabemos que determinados artigos, determinadas leis, elas precisam avançar, sobretudo para caber dentro daquela evolução da própria sociedade, porque tudo evolui. Hillel já tinha uma escola um pouco mais tranquila e repassava os seus ensinamentos. Então, naquela época especificamente, nós tínhamos muitos que estavam sob o jugo de Shammai. Boa parte desses eram os doutores da lei que questionavam Jesus em muitas oportunidades. E nós tínhamos os que estavam sob o jugo de Hillel. Só que Jesus também montou uma escola, montou? Esses sacerdotes, as pessoas se apresentavam no templo, lá eles formavam suas escolas. Jesus, ele não montou a sua escola no templo. Ele montou a sua escola na própria natureza. Ele ensinava às beiras do lago, ele ensinava nos montes. E todos aqueles que queriam ser os seus discípulos faziam o quê? Simplesmente o seguiam. Para quê? Para entrar no jugo do próprio Cristo. Esse era o jugo dele. Ou seja, eu vou ensinar para vocês como interpretar a lei. E ele me ensinou. Ensinou. Só que ele ensinou uma interpretação diferente tanto de Hillel quanto de Shammai. Ele ensinou uma interpretação principalmente voltada para a essência e em especial para a existência de um Deus único. E ele trouxe as características desse Deus
para que todos aqueles que seguissem o seu próprio jugo entendessem esse Deus, e entendendo Deus, pudessem caminhar como ele, naquela condição de mestre, caminhava, sem nenhum tipo de sofrimento e principalmente de dor. E o interessante, nós lembramos no início da nossa reunião, fizemos a oração da Ave Maria, e me veio à mente o início, segundo o evangelista João, o início do processo de escolarização do próprio Cristo. Disse que tudo começou nas bodas de Caná. E lá nas bodas de Caná, nesse processo de transição, nós temos uma mãe. Lembra que eu falei? No início, a mãe. Depois a mãe leva para o templo. Naquele momento, Maria, que era a mãe, falou o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Vocês não querem seguir o jugo de Jesus? Fazei tudo o que ele vos disser. Porque se vocês fizerem tudo o que ele vos disser, o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu nas bodas de Caná. E o que aconteceu lá? Uma festa que estava pronta para partir para o desespero, para a tristeza, se transformou em alegria. E não foi uma simples alegria, foi uma alegria com o melhor vinho que todas as pessoas podiam ou que já tinham tomado naquela época. Veja o simbolismo dessas informações. E foi Maria que fez essa transição e falou: olha, vocês querem viver com felicidade, fazer tudo o que ele vos disser. E aí eu vou perguntar de novo: e nós, hoje, 2000 anos depois, estamos seguindo o jugo de Jesus? Repito, seguir o jugo de Jesus é exatamente seguir os seus ensinamentos. É entender e compreender a extensão dos seus ensinamentos, das suas palavras. Porque a gente vai perceber que essa vontade que a espiritualidade nos disse na resposta à questão 909, e esse esforço insignificante, basta nós termos a certeza de quem nós queremos seguir. E veja que quando Jesus afirma que eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, ele nos remonta à primeira revelação. Porque na primeira revelação, o objetivo era único, ou seja, a revelação da existência de um Deus. Por quê? Porque naquela época o povo adorava a vários deuses. E infelizmente, como disse que também na última vez que nós estivemos conversando, ainda hoje a sociedade vive adorando vários deuses. E como que a gente não quer viver com dor e sofrimento? Se nós mesmos entramos em conflito com a gente mesmo. Sim, eu quero seguir o jugo de Jesus. Poxa, mas seria tão interessante eu viver de acordo com os conceitos de beleza que a sociedade traz. Ah, seria tão interessante, eu quero seguir Jesus, mas será que eu posso primeiro ir lá enterrar o meu pai? Ou seja, será que eu posso adorar esses deuses que a sociedade me apresenta? Aí depois eu vou. É o que nós estamos fazendo, nós, a nossa sociedade. Nós não estamos seguindo esse jugo, a gente está buscando um outro. E esse outro, ele não está trazendo aquilo que Jesus disse em Mateus 11, 29. Consolo para os nossos corações. Vou explicar mais algumas coisinhas. Se der tempo, e eu sei que não vai dar, a gente fala depois. No capítulo 5 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Eu estou falando porque depois vocês vão lá e já fazem a leitura. Porque o capítulo 5 do Missionários da Luz, ele vai contar exatamente isso que a gente está procurando entender e aprender aqui. Ele vai contar de, principalmente, 3 personagens, 3 pessoas que estavam numa reunião espírita, terminaram a reunião, saíram,
e na saída foram seguidos por André Luiz e Alexandre, que era o instrutor. E o que se passou assim que eles saíram da casa espírita foi algo muito interessante. Mas, se der tempo a gente conta, se não der, depois vocês leem, no capítulo 5 do Missionários da Luz. Gente, o interessante é que nós estamos justamente nesse processo tentando encontrar o nosso rumo, ou quem nós efetivamente queremos seguir. Só que nós somos seres que estamos no início da nossa trajetória na racionalidade. É importante nós identificarmos isso, porque se diz que falta vontade, que precisamos de um esforço insignificante, mas nós temos que reconhecer também, logicamente, abrindo parênteses, eu não sei se alguém aqui é exilado de Capela, ou se nós somos de outro planeta mais inferior, ou se nós somos daqui mesmo do planeta Terra, eu não sei, tá? Porém, dentro desse processo da racionalidade, o nosso planeta vive há apenas, então, somente coisa de 50 mil anos. Só que nesses 50 mil anos, nós tivemos podemos chamar assim, de um boom nesse processo de evolução da racionalidade há 10 mil anos para cá. E nesses 10 mil anos para cá, essas 3 grandes revelações, aconteceu a primeira com Moisés, foi mais ou menos 1.300, 1.400 anos antes de Cristo. Depois Jesus, mais ou menos 2.000 anos, e tivemos a doutrina espírita. Então, é um período relativamente pequeno. Isso eu estou falando para quê? Para que a gente não se culpe. Repito, se tiver algum exilado de Capela aqui, está bem atrasado. Agora, se não tiver, nós estamos ainda dentro desse processo. Ainda dá tempo de nós caminharmos e sofrermos menos. E para aqueles que quiserem ficar mais tranquilos ainda, quando tiverem a oportunidade, deem uma lida no livro Evolução em 2 Mundos. Especificamente tem uma parte que André Luiz vai dizer que a espiritualidade, para desenvolver o cérebro físico que nós utilizamos hoje, eles gastaram mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, não se... Nós já temos tudo pronto. Isso vocês podem ficar certos, tá? Porém, eu quero eliminar, nas palavras de Joana de Ângeles, a culpa, porque a culpa e o a avançar nessa escada ou escala evolutiva. Não se culpem, tá? Fechando parênteses, voltemos. Nós tivemos essas revelações há muito pouco tempo. E nós precisamos ainda de exemplos, nós precisamos de modelos, nós precisamos de determinadas pessoas, ou nós sempre vamos precisar de um julgo. Lógico que a sociedade vai elegendo os vários, como nós falamos. Quem aqui na sua infância que não teve um super-herói que gostava de ver na TV, para ser igual aquele super-herói? Nós sempre vivemos em busca de um super-herói. Nós gostaríamos de ser um super-herói, vencer e superar todo e qualquer tipo de obstáculo. Mas como nós ainda não conseguimos despertar a nossa consciência, a gente vai seguindo estes seres que vão puxando a humanidade. Só que agora, justamente nessa era da verdade que a doutrina espírita instalou, a gente precisa descobrir a verdade. E para descobrir a verdade, nós temos que sair desse marasmo que muitas das vezes nós nos colocamos. Nós temos que sair desta zona de conforto onde nós estamos. E, nas palavras de Joana de Ângeles, despertar a nossa consciência. Até chegar nesse momento, nós somos conduzidos, e posso citar aqui, principalmente pela igreja, tá? Nós que somos e que estamos aqui no Ocidente, tá? Não vou falar do Oriente, que é uma civilização mais antiga, com, vamos assim dizer, né, processos diferenciados. Mas nós aqui do Ocidente, nós tivemos uma grande influência da igreja. Jesus veio, trouxe os seus ensinamentos, conseguimos
por algum período, viver esses ensinamentos, porém, num determinado momento da nossa história, mais especificamente quando o Império Romano assumiu o cristianismo como religião oficial de todo este Ocidente, pelo menos no mundo conhecido àquela época, foi se deturpando os conhecimentos de Jesus. E nesse processo de deturpação dos conhecimentos, a gente foi seguindo e acompanhando determinadas escolas. E hoje, em especial, nós somos influenciados por muitas dessas escolas. Vamos lá. Cristianismo gnóstico. O que era o cristianismo gnóstico? Principalmente por volta de 180, 200 depois do Cristo. Pegaram os ensinamentos de Jesus, e de modo muito especial, até mesmo alguns chamados evangelhos apócrifos, por isso que eles ficaram desaparecidos por um tempo, e difundiram a ideia de que para você conseguir conquistar a salvação, você deveria adentrar a essa escola de Jesus e formar como se fossem sociedades secretas para passar alguns desses segredos ou mistérios que alguns se diziam deter a chave dos esclarecimentos. O cristianismo gnóstico foi justamente fundando grupos. Gnóstico nada mais é, ou vem da palavra gnose, que significa conhecimento. Só quem tinha conhecimento é que poderia conquistar essa salvação. Daí que foram formando muitas seitas e muitas religiões que eles detinham e segregavam. Quem tinha informação, tinha. Quem não era escolhido, ficava de fora. E isso perdurou por muito tempo. Se nós pesquisarmos um pouquinho na nossa história, vocês vão ver. Somente depois do iluminismo, por volta de 1700, que a humanidade começou a ter acesso a conhecimento e informação. Espiritismo é história. Espiritismo é filosofia. Por quê? É a história da humanidade para a gente entender o que está acontecendo com a gente hoje. Então, somente depois daquele período é que foi, até então, a influência veio até muito pouco tempo. Talvez os mais experientes aqui vão lembrar dos seus pais falarem que ia para a igreja, as missas eram em latim. O povo não entendia o que estava sendo falado. Por quê? Porque exatamente o conhecimento pertencia apenas então somente a um grupo. E este grupo fazia o que eles queriam. E os outros estavam justamente, vamos dizer assim, a ver navios. Mas esse gnosticismo, ele automaticamente, aqueles que combatiam, fundaram outro tipo de cristianismo. Eles falaram, não, principalmente pegando nesse ponto, não pode ser só para alguns. Jesus veio e ele distribuiu o conhecimento para todos. Só que aí essa dissidência do gnosticismo fundou o cristianismo dogmático. E o cristianismo dogmático, que é aquele que a gente, até hoje, vivemos sob influência. Eu digo isso porque muitos de nós temos no nosso próprio inconsciente. Muitos de nós que já reencarnamos por diversas existências, e há muitos séculos, dentro das próprias religiões, sobretudo do catolicismo que imperou até a reforma protestante, nós enraizamos na nossa mente esses dogmas. Esses fundadores do cristianismo dogmático falaram o seguinte, nós vamos interpretar, os ensinamentos é para todos, sim, a interpretação é literal, e a gente vai impor determinados dogmas. E esses dogmas, se for seguido por vocês, vocês serão salvos. É por isso que Kardec combateu o quê? Fora da igreja não há salvação. Por que ele combateu? Porque o cristianismo dogmático estava fazendo isso com as pessoas. Todo mundo seguia. Não, se eu sigo determinado dogma, e o dogma nada mais é do que uma verdade, está resolvido o meu problema. Eu vou ser salvo. E com isso a nossa mente continuou prisioneira. Nós não conseguimos libertar a consciência, como está acontecendo até hoje. E digo,
Nós trazemos a influência lá de fora para dentro do Espiritismo. Garanto para vocês que muitos espíritas ainda acreditam que fora do Espiritismo não há salvação. Eu garanto para vocês que tem muitos espíritas dogmáticos. Se eu for no centro e tomar um passo, eu não fui no centro. O que é isso? Olha para vocês verem como que nós sofremos influência dessas escolas. E eu estou falando de escola porque eu estou falando, utilizando a expressão jugo, que Jesus disse em Mateus 11, 29. E eu vou perguntar de novo, sobre qual jugo nós estamos? Por isso que essa necessidade de nós voltarmos à época do próprio Cristo, para entender e extrair do próprio Evangelho qual era o seu jugo. Porque quando a gente consegue extrair, a gente vai percebendo que esse Deus é maior do que a gente imagina. E que essa salvação que Kardec falou, sobretudo trazendo a caridade como um ponto base e chave, ela é fantástica e uma verdade. Inclusive, de acordo com a questão 886 do Livro dos Espíritos. Mas não é só isso. Porque a própria informação que o Cristo disse, para a gente já ir fechando, né? Senão a gente vai alongando muito. A informação que ele disse, lá nesse capítulo 11 de Mateus, versículo 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Traz tantas informações, porque se ele está falando que o jugo dele é suave, o fardo é leve, é exatamente por quê? Porque ele era manso e humilde de coração. Ou seja, para que eu tenha todo esse alívio, o que eu preciso ser? Manso e humilde de coração. Mas veja como que o negócio é tão fantástico. Para você ser manso e humilde de coração, você depende de alguma coisa? Você depende de alguém? Você depende de alguma religião? Você depende de alguma escola? Você depende de algum conhecimento? Esse era o jugo de Jesus. Esse era o jugo de Jesus. Que ele utilizava como base e princípio para a sua escola. Vocês querem efetivamente, porque o objetivo sempre foi Deus. As escolas do templo tinham essa função. A gente só não pode esquecer, tá? Aquele povo era um povo teocrático. Eles eram administrados em cima de uma teocracia. Tanto é que os sacerdotes, eles eram o executivo, o legislativo e o judiciário da época. Ou seja, tudo estava girando ao redor deles. E Jesus traz um jugo diferente. Espera aí, eu vou mostrar para vocês o verdadeiro caminho. O objetivo é atingir o Criador. E o caminho é esse. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Porque o meu jugo é suave. Por que ele é suave? Exatamente por conta disso que nós estamos falando, gente. Não existe suavidade se nós estivermos presos ou escravizados. Qualquer tipo de escravidão retira toda essa leveza. O jugo dele é só por quê? Porque você não está preso a nada. Você não está preso a ninguém. E principalmente, como nós aprendemos com a doutrina espírita, qual que é o nosso principal julgador? A nossa própria consciência. Isso até mesmo por quê? Porque a gente já está fugindo um pouquinho da justiça retributiva, porque muitos de nós ainda achamos que vamos ser julgados por Deus. Muitos de nós ainda achamos que vamos encontrar um juízo final, mas fruto desse cristianismo, sobretudo dogmático. Mas o jugo suave é exatamente não estar escravizado. E o que é uma consciência livre?
senão aquela que respeita todas as leis. Por isso que Kardec, mais uma vez, olha a capacidade fantástica deste espírito. Logo no início dessa terceira parte das leis morais, ele faz várias perguntas, justamente relacionadas a essa questão das escolas e dos julgos que nós estamos falando. E a preocupação de Kardec era, peraí, a salvação ou o conhecimento do bem está vinculado a alguma coisa? Ou essas leis estão escritas em algum livro? E especificamente na questão 621, a espiritualidade responde para ele: não, as leis estão gravadas na consciência. Por isso que Jesus falou que o jugo dele é leve. A partir do momento que nós não estamos escravizados, e não está escravizado, ele não está escravizado a nada. Muitas das vezes nós temos que pensar como espíritos, e pensar como espíritos imortais. Se vocês pensaram como encarnados, vocês vão ter dificuldade de identificar, principalmente, a leveza desse jugo. Porque do ponto de vista material, nós vamos encontrar diferenças. Do ponto de vista material, nós vamos encontrar limites. Do ponto de vista material, nós não vamos entender a justiça divina. Porque as desigualdades, elas estão aí à nossa volta. Então eu tenho que ter uma visão espiritual para conseguir enxergar. E era exatamente isso que Jesus procurava ensinar na sua escola. O meu reino não é deste mundo. Olha para vocês verem quantas informações que a gente vai extraindo dessa escola do próprio Cristo. Mas eu não gostaria de terminar sem justamente trazer mais informações, porque o jugo leve está relacionado justamente com essa libertação, com a nossa própria consciência. E dessa forma, como que o fardo se torna mais suave? Olha, gente, a partir do momento que eu caminho de acordo com a minha consciência, a minha caminhada é tranquila. Qual é o peso que eu vou carregar? Com a consciência tranquila, que peso vocês carregam? Já pararam para pensar? Com a consciência tranquila, que tipo de peso que você carrega? Quando você chega à noite, faz ali as suas reflexões, relembrando, questão 919, abre o livro dos Espíritos, Santo Agostinho, a gente chega, faz as reflexões, aí você vai questionar a sua própria consciência, se você agiu tudo de acordo com essas leis divinas, vocês vão ter algum tipo de fardo pesado, ou vocês vão deitar a cabeça do travesseiro tranquilo e dormir? Não, o fardo vai ser bem suave. Está vendo que quem coloca peso em nós somos nós mesmos? Sim. Mas você está falando que você não tem uma pessoa doente na sua família. Não estou falando que. Estou dizendo que Jesus disse que eu preciso caminhar sempre de acordo com a minha própria consciência. Eu preciso estar justamente preparado. Muitas das vezes, se tem alguém doente para você cuidar, é a oportunidade que você tem, sobretudo, de agradecer, porque você não é o doente. Você não é o fardo. E muitas das vezes você está tendo a oportunidade de ser testado justamente diante de todos os ensinamentos e esclarecimentos que você recebeu. Não estou nem querendo ficar preocupado com o passado, se no passado aconteceu alguma coisa. Não. É agora. Nós temos que viver no presente. É o momento. Tudo bem que depois, se você quiser, você pode procurar explicações. O acaso não existe, isso eu posso garantir para vocês. Porém, eu preciso viver o momento. Se a minha consciência está tranquila, você vai desempenhar bem o seu papel. Vocês podem ver isso. Garanto que vocês conhecem pessoas que estão doentes e algumas delas são felizes com a doença. Já tem outras que uma simples dor de cabeça parece que ela faz um inferno na vida de todo mundo que está em volta. E a doença é coisa simples, toma um analgésico e resolve. Tem gente que está doente mesmo e parece que passa uma tranquilidade, uma paz para os outros. Mas é por quê? Porque está caminhando sobre esse jugo. Está sabendo carregar o seu próprio fardo.
Mas não é só isso. Quando ele diz que sou manso ou sou brando, ele quis ensinar tantas coisas para nós, mas resumidamente, essa brandura do próprio Cristo, ela está relacionada com o respeito ao livre-arbítrio dos outros. Manso é aquele que está sabendo respeitar a liberdade dos outros. E Jesus sabia respeitar a liberdade dos outros? Mais do que a gente imagina. Lembra da cura do cego de Bartimeu? Uma das curas atribuídas ao próprio Cristo. Ora, todo mundo sabia que ele era cego, até Jesus. E ele chegou pedindo socorro para Jesus. E o que Jesus fez? O que você quer que eu faça? Todo mundo sabe que ele é cego. Por que Jesus perguntou? Exatamente mostrando essa brandura, respeitando o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque, gente, vocês sabiam que naquele instante a vida, o futuro dele estava em jogo. A partir do momento que, só para lembrá-los, naquela época, de acordo com aquele povo, você, para poder viver de esmolas, você tinha que pedir autorização para o templo, para os sacerdotes. Lembra? Executivo, legislativo e judiciário. E as pessoas que estavam liberadas para poder pedir, elas recebiam uma capa. Jesus simplesmente virou para ele, traduzindo: você está disposto a jogar essa capa fora? Eu estou te perguntando, você está pedindo para ser curado, mas você está pronto para soltar essa capa e voltar a viver? Jesus só perguntou isso. Isso é ser manso. E eu pergunto, a gente faz isso com as pessoas que estão à nossa volta? Até com as pessoas que vão receber caridade, a gente às vezes costuma errar. A gente vê uma pessoa na rua, quer ajudar, você quer fazer tudo e tal, mas você não para e pergunta o que você está querendo. Ou então, quando às vezes está, a gente está criticando o que a pessoa está pedindo. Mas essa mansidão é um dos exemplos do jugo do Cristo. Essa mansidão, essa brandura, é você respeitar o livre-arbítrio do outro. É só um exemplo, para a gente entender. Tem muita coisa. E para fechar, e ser humilde? O que é ser humilde? Veja que não é coisa de outro mundo, não é? Ser brando é coisa de outro mundo? Respeitar o livre-arbítrio do outro, perguntar para o outro o que ele está querendo, isso é coisa muito difícil fazer? Está vendo por que a espiritualidade fala que o esforço é insignificante? O que nos falta? Vontade. É por isso. Ser brando é só respeitar o livre-arbítrio do outro. Tá, e ser humilde? Tem gente que fala, ser humilde é difícil. Não, você for ver, também não é. Sabe um dos significados da palavra humildade? É você reconhecer o seu lugar. É difícil também reconhecer o nosso lugar. Gente, a coisa mais comum que tem é a gente querer o lugar do outro. Quem aqui nunca criticou o chefe? Porque às vezes o chefe adotou uma postura errada. Quer dizer, isso está fazendo o quê? Você está querendo estar no lugar do chefe. Tá, mas você tem que reconhecer o seu. Se você está ali como subordinado, você é subordinado. E a gente quer sempre o lugar do outro. A gente quer o lugar do outro. Aí já buscamos para a inveja. A gente quer o carro do outro, a esposa do outro, o marido do outro, da outra. A gente quer, não é mais ou menos assim? Não, ser humilde é algo muito simples. É você reconhecer o seu lugar. Reconhecer o seu lugar, reconhecer o seu papel. Se a gente for ver, não é algo muito difícil e complicado. Não precisamos de nenhum curso universitário, não precisamos de um doutorado, nem para ser manso, brando, e nem humilde. Esse era o jugo de Jesus. Que a gente, se nós quisermos efetivamente ter o nosso coração aliviado, como a Romilda cantou na canção,
A gente só precisa seguir o jugo de Jesus. Saber, opa, e o Evangelho nos traz tudo. Absolutamente tudo. E de uma forma tão clara e simples. Só que a gente precisa fugir um pouquinho. Se nós estivermos ainda presos num cristianismo gnóstico ou num cristianismo dogmático, tá? Para aqueles que querem aprofundar, depois vai existir também uma terceira vertente, que é o cristianismo filosófico, mas esse cristianismo filosófico, ele já traz a filosofia junto, então aí é bom aprofundar um pouco mais, porque nós vamos lembrar de filosofia e saber que a filosofia é justamente a mãe de absolutamente tudo que existe, mas aí demanda um pouco mais de tempo para a gente refletir. Mas seriam as três vertentes do cristianismo pós-Jesus. Então, a gente precisa descobrir sobre qual jugo nós vivemos. Depois, leiam no capítulo 5 do Missionários da Luz. Vocês vão ver, quando as pessoas saíam do centro, o que acontecia. Eles já deixavam essa paz e tranquilidade e lá fora já se ligavam aos outros jugos, ou aos outros deuses, ou aos outros seres, se ligavam aos obsessores e por aí fora. É o que nós não podemos fazer. Então a gente tem que ter essa persistência, essa perseverança, mas, acima de tudo, a vontade. E para ter vontade, a gente só precisa saber o que a gente quer. E, nesse primeiro momento, vamos então fazer isso. Matricular na escola que nós estamos querendo seguir. Muito obrigado a todos vocês, que Jesus continue sempre fazendo parte da nossa vida. Vou repetir, justiça distributiva. Tá? Eu particularmente gosto de falar muito que o português tem que ajudar para alguma coisa, né? Nós estamos na língua portuguesa, a gente tem que saber o português. Então, às vezes algumas palavras e frases, elas têm um impacto na nossa mente e às vezes a gente não percebe. Por exemplo, quando a gente fala, que Jesus te abençoe, que Jesus te acompanhe, eu não tenho dúvidas. Ele só vai me acompanhar se eu quiser. Então, que cada um de nós busquemos, que Deus te abençoe. Se eu quiser, eu vou sentir essa bênção, porque é distributiva, está aí para todo mundo. Está aí para todo mundo. Então, quando vocês forem repetir essas palavras, tomem cuidado e percebam o quanto esse Deus é maior do que a gente imagina e que está tudo à nossa disposição. Boa noite para vocês. Amigo sincero, que eu tanto venero, tem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, que muito me amou. Me ensina a ser carinhoso, a ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho verão.
és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, não acho agora, não vejo a solução. É Ele, amigo adorado, está sempre ao meu lado e me traz a solução. Se choro e preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao mundo Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao mundo Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Certo dia o homem esteve aqui, tinha um olhar mais velho que já existia. Tinha falado uma oração, cantar a mais gritar canção que já se ouviu. Sua voz falava só na mão, todo gesto seu cada amor e paz que me fazia no coração. Em teus campos caminhou, subiu as montanhas e falou, falou maior. Fez a luz brilhar na escuridão, só nascer em cada coração que compreendeu. E além da vida que se crê, existe uma outra vida além. E assim, renascer, o perdão é o fim. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Dores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Dores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que Ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou.
plantar, a semente a flor do bem crescer, pra entregar quando ele ali chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Sempre eu vou vencer aqui. Mantendo nossos corações em harmonia, nosso pensamento na espiritualidade em Jesus, vamos receber o passe coletivo. No silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar outras aflições. Senhor, enxugai o nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com guerra e caminharmos juntos com amor. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com amor. Que essa luz bendita da espiritualidade nos envolva, que todos tenham uma boa noite, ao retornar aos seus lares. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal e da prática do mal. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Pedimos permissão para a espiritualidade para encerrarmos essa noite de trabalho e de estudo. Que assim seja. Um recadinho. Sábado também tem psicografia aqui no centro. Quem quiser vir para ver, participar, às vezes buscar uma mensagem, uma orientação de algum familiar, doente, a partir das 2 horas. Diferente do sábado passado, não vai ter senha, não vai passar com o médium. O Edmar trabalha de uma forma diferente. Quem quiser já trazer o nome do desencarnado, com a data do desencarne e a data de nascimento escrito, melhor, senão a gente anota aqui para vocês. Aí a gente coloca na cestinha dele, ele chega às 2, 2 e pouquinho, e interage com o pessoal, tá bom? Vai ser muito bom ver esse pessoal que vem, que o Marcelo, o pai, então ele marcava tudo, aí a Serena foi sair, né? É muito bom mesmo. E de repente o Marcelo falou assim, não, meu pai está bem, então marca por 2 semanas. Aí a Serena apavorou. Então, foi sábado e ótimo que quem não recebeu no sábado, às vezes recebe no sábado que vem. É maravilhoso, porque eu já vi deles, esse pessoal que você vê aqui, eu estou deixando assim, mas narração. Então vai ser muito bom no sábado, 2 horas, e parece que ele tem um nome diferente, parece que já tem atrás, né? Papel já escrito, vai começar às 2 horas, e ele já pediu assim. E hoje ela estava assim, meio cansada, ela trabalhou no Euros, muito, eles viajaram do monte, então ele não estava não. O pessoal vai, a comida vai, o Edson vai, a senhora vai, o Silvio vai, aí a gente